Bom dia, queridos irmãos, paz e alegria. Hoje é sexta-feira, dia 10 de abril. Continua a festa da Páscoa por toda esta semana. Hoje vamos meditar o trecho de João, capítulo 21, versículo de 1 a 14. Eu vou pescar. Não pescaram nada. Pedro estava nu. Todos vocês se lembram o episódio do encontro de Jesus com os apóstolos que resolvem pescar como fazia antigamente, depois da ressurreição. Esses pobres apóstolos, antes da vinda do Espírito Santo, são em tudo iguais a nós. Não basta a ressurreição para restituir a garra e a esperança, a fidelidade. Eles se sentem perdidos, sozinhos. Pedro tenta até voltar para sua vidinha de antes. Vou pescar. E assim se despoja das vestes sagradas que o próprio Jesus lhe havia dado, as vestes do responsável da igreja, daqueles que têm as chaves. Ele só quer voltar à sua tranquila rotina. E os outros vão atrás. Mas Jesus está em pé, forte e glorioso, na beira do mar, preenchendo suas redes e seu coração, convidando-os a pescar diferente, a não desistir, a abraçar a sua vocação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos dele. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Nós vamos contigo. Saíram, entraram no barco, mas não pescaram nada naquela noite. Já de manhã, Jesus estava aí na praia, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Ele perguntou: Filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eles lançaram a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo que Jesus mais amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu e arregaçou a túnica, pois estava nu, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com o barco, arrastando as redes com os peixes. Na realidade, não estavam longe da terra, mas somente uns 100 metros. Quando chegaram à terra, viram umas brasas preparadas, com peixe em cima e pão. E Jesus disse-lhe: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes. E apesar de tantos peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, a ressurreição e as aparições que aconteceram não são suficientes para tirar o abalo chocante da paixão
e da morte de Jesus que estava no coração dos apóstolos. Isso deve fazer-nos refletir bastante. A morte, qualquer morte, é uma experiência tão dura que é difícil arrancá-la do nosso coração. Apesar de Jesus ter aparecido no mesmo dia da ressurreição para Maria Madalena, como vimos, para os discípulos de Emaús e para os apóstolos reunidos no cenáculo, ainda eles têm a tentação de voltar atrás. Esse trecho relata com profundidade os sentimentos dos apóstolos e a famosa frase da tentação: eu vou pescar, eu vou pescar. É claro que este jeito de pescar não é pescar homens, pescar almas, como Jesus havia ensinado, mas eu vou pescar, como sempre fiz. Isso é o que sei fazer na minha vida. Eu sabia que não devia sair do meu cantinho. Eu quero a minha vida tranquila. Eu quero a minha vidinha de antes. Que é isso? Ser chefe de uma igreja, ter as chaves de uma igreja que não vejo, com um chefe que morre na cruz. Eu estou enlouquecendo. Eu quero voltar à minha vidinha de antes. Você percebe como esta é a tentação de cada um de nós. Foi a tentação de Pedro. Eu vou pescar, eu vou fazer o que sempre fiz. Entende que esta é a tentação de qualquer pessoa, qualquer um de vocês, de nós, dos grupos de evangelização. O que é isso? Eu nunca dei testemunho, eu nunca fui coordenador, nunca fui palestrante. Isso é uma coisa que está fora do esquema. Eu quero voltar ao meu jeito de antes, à minha balada, eu quero voltar à minha televisão, eu quero voltar ao meu sofá, eu quero ficar em paz. E assim pode ser as nossas casas de acolhida. Que é isso? Ser um coordenador, um vice, um monitor, fazer ficha. Eu nunca escrevi na minha vida, eu nunca usei caneta, papel, agora que eu estou virando professor. Atenção, a tentação de voltar no trilho antigo, de esquecer este encontro extraordinário que mudou a nossa vida, esta tentação é forte, é forte. Que atenção que a Páscoa na nossa vida é algo que deve se repetir todo dia, como o dia de Pentecostes, porque será o Espírito Santo, na verdade, que formará a igreja, que dará força aos apóstolos. Porém, isso não acontece somente em um dia da nossa vida. É sempre Páscoa, é sempre Pentecostes, como também é sempre Sexta-feira Santa. Jesus continua em agonia até o fim do mundo. Nós meditamos isso com as palavras do Papa Bento XVI, que cita Pascal. E isso sabemos bem que acontece na nossa vida. É contemporaneamente ressurreição e contemporaneamente sofrimento. E por isso que Pedro deixou pesar mais a parte do sofrimento, da angústia. Falou: estou cansado, eu vou pescar, eu não consigo mais pensar nada melhor do que isso. E os apóstolos, isso que é triste, os apóstolos vão atrás, Pedro arrasta os apóstolos. E olha o trecho, como relata bem. Pedro estava nu, como costumavam pescar naquele tempo, para ficar livres, para poder se mover melhor no mar. Pedro, na verdade, tirou as vestes do sacerdócio, as vestes do responsável da igreja, e faz o que sempre fez, volta a pescar peixes. Mas, olha bem, não consegue mais, não pesca nada, não pesca nada. Isso deve ser muito iluminante para nós. Irmãos, não existe mais possibilidade de voltar atrás. Depois de ter encontrado Jesus ressuscitado, depois que Ele transformou a tua vida, não pense de ser o mesmo. Não se sonhe de voltar atrás. Você não vai conseguir. Você não vai mais conseguir se encaixar naquela vidinha de antes. Por quanto grande seja a tentação, é como se você se enfiasse numa caixinha de fósforo, entende?
tudo vai ficar apertado e vazio. Antigamente talvez estava bom, mas depois de ter experimentado a força de Jesus ressuscitado, pode esquecer. De fato, eles não conseguem nem mais ser pescadores, não pescar nada. De repente aparece Jesus, e eles, como sempre, como todos, não reconhecem Jesus. Jesus entra novamente na vida deles, como foi no primeiro momento do primeiro chamado, e os convida a lançar as redes do outro lado, a pescar novamente de forma diferente, jogar as redes do outro lado. E eles não falam, eles obedecem. Eles podiam dizer: puxa vida, trabalhamos a noite inteira, não pescamos nada, agora vem você, quem é você? Não, graças a Deus, eles lançam esta rede porque percebem que tem algo fora do comum nas palavras desse homem, e de repente a rede se enche com 153 grandes peixes. Sabemos bem que este é um número simbólico e que esta rede representa a igreja. Como São João costuma fazer, tudo é simbólico no seu evangelho. Também os apóstolos entendem que se trata de uma pesca diferente. E, nesta altura, o apóstolo que Jesus amava, o apóstolo que tinha uma intimidade especial com Jesus, São João, que é aquele que escreve, grita: é Jesus, é Jesus. E o reconhecem. E olha o que acontece. Nesse momento, Pedro volta. Novamente veste o seu hábito de apóstolo, a sua roupa de apóstolo, e se joga ao mar. Parece até estranho, porque uma pessoa, para se jogar no mar, deveria tirar a roupa para poder nadar melhor. Mas ele veste a sua roupa de apóstolo, ele assume de novo a sua responsabilidade e, cheio de entusiasmo, se joga ao mar. É o entusiasmo que sempre caracterizou Pedro, que sempre o definiu como o líder dos apóstolos. E Jesus está esperando por eles. Ele já havia preparado o fogo, as brasas, os peixes. Mas Jesus quer precisar dos apóstolos. Da mesma forma que ele preparou alguns peixes, podia preparar um pouco mais, teria sido suficiente. Mas ele está esperando os peixes dos apóstolos. Ele está esperando o trabalho dos apóstolos. Ele quer precisar desse trabalho, como quer precisar do nosso. De fato, ele precisa do nosso. E nesse momento, esse trecho fala para nós. Ele fala fortemente, claramente, que Jesus precisa de nós e que nós devemos vencer a tentação de voltar atrás. A tentação que nunca vai dar certo, porque repito que nós não somos mais aqueles de antigamente. Seria como entrar numa caixinha de fósforo, o fato de querer renunciar à nossa vocação para se enfiar na pequenez, no vazio da vida de antes. Então vamos renunciar a esta tentação louca e impossível e vamos entender que Jesus precisa de nós. Pescar peixes, isso que Ele quer. Ele nos ajuda, mas isso é que Ele precisa de nós. Hoje é a nossa vocação pescar peixes, colocar peixes dentro da rede da igreja, evangelizar, convidar, se lançar, ir no meio dos irmãos e recolhê-los para que voltem a fazer parte do rebanho do Senhor. É isso que Deus pede para nós hoje. Portanto, vamos arregaçar as mangas, vamos, irmãos, abraçar este convite de Jesus, que sempre nos convida a pescar diferente, sempre nos convida a pescar almas, sempre nos convida a ajudá-lo a construir a igreja. Paz e alegria a todos, irmãos. Vamos partilhar, irmãos, mais um testemunho de ressurreição que aconteceu na vida deste nosso irmão que está na nossa casa há um ano.
Mesmo se brevemente, ele relata de qual buraco, de qual força Jesus o tirou e como preencheu a sua vida de significado. Um abraço a todos. Meu nome é Flávio Gomes, sou coordenador da Casa Nossa Senhora da Consolação, da Vila Bom Samaritano. Eu sou filho caçula de uma família de 6 irmãos. O meu pai era caixeiro viajante e nós vivíamos mudando de cidade, sendo que cada um dos meus irmãos nasceram num estado diferente. Eu tive uma infância muito pobre e passávamos por várias dificuldades. Eu nasci em São Paulo, mas com 5 anos de idade fui morar na Bahia. Lá passei minha infância e adolescência, sempre passando muitas dificuldades. Às vezes não tinha nem o que comer. Aos 14 anos comecei a fumar maconha e, além disso, eu era muito brigão. Adorava sair na mão, me considerava o maioral. Comecei a ter muita rejeição por parte da minha própria família. Minha mãe era alcoólatra e me agredia muito. O meu pai era da igreja evangélica e os dois viviam brigando. As minhas irmãs enchiam a casa de sobrinhos da minha idade. Todas eram sem ocupação e gostavam de fazer filhos. Fumavam maconha, cigarro e bebiam. E eu ali vendo tudo aquilo e crescendo em meio a esse turbilhão de problemas. Eu era o para-raios da minha mãe. Toda vez que ela bebia, me xingava e queria me agredir. Nisso eu me tornei um adolescente revoltado e agressivo. Lembro que aos 11 anos fugi de casa pela primeira vez, porque minha mãe queria me bater. Passei 4 dias numa cabana de palha de coqueiro que eu mesmo fiz. Quando voltei para casa, minha mãe me deu tanto tapa na cara que meu rosto ficou roxo com a marca dos seus dedos. As minhas professoras iam me ver e perguntar sobre mim. E ela mentia, dizendo que eu havia viajado. E foi assim, aos meus 17 anos, decidi sair daquele sofrimento, daquele barril de pólvora. Fui para Salvador, conheci uns hippies e comecei a viver com eles, fazendo e vendendo artesanato. Viajei quase todo o Nordeste e cheguei até Belém do Pará. Quando voltei à Bahia, já aos 19 anos, decidi vir para São Paulo, trabalhar registrado e crescer na vida. Conheci um coroa, um amigo dentro do ônibus, lhe contei meu testemunho e ele se propôs a me ajudar. Fiquei um dia na casa dele, em São Paulo, apenas um dia. No outro dia, eu já estava dentro da favela, construindo meu barraco de madeirite. Arrumei emprego, conheci a mãe do meu filho e me separei depois de 4 anos. Dali em diante, a minha vida começou a mudar. Trabalhei em multinacionais, fiz vários cursos, porém eu não tinha Deus. E minha vida não tinha Deus em minha vida. Ganhava muito dinheiro, mas gastava com mulheres e drogas, pois a essa altura eu já estava cheirando muita cocaína. Mesmo assim, conheci a mãe da minha filha. Comecei a namorá-la e ela engravidou. Dei um tempo das drogas, construí uma casa boa, comprei carro novo, mas não nos amávamos. Ela era católica e sempre me chamava para ir à igreja. Eu xingava e falava que eu nunca tinha matado nem roubado para ir para a igreja. Depois de 3 anos de casamento, eu comecei a desgostar dela e a traí-la muito. Comecei a beber e a cheirar cocaína novamente. Quando o nosso casamento completou 4 anos, eu resolvi me separar para ter mais liberdade. Foi onde eu cometi o meu maior erro, pois aquela falsa liberdade era, na verdade, uma prisão escura e com cheiro de morte. Fui morar em outra cidade, namorei com outras garotas, todas de família, fazendo faculdade, etc. E eu nem aí, continuava na vida louca. Comecei a perder empregos, porque comecei a faltar demais. Me afundei na bebedeira e na cocaína. O dinheiro acabou. Vendi o carro, gastei o dinheiro todo. Me vi sem nada e sem rumo. Só tinha uma casinha na favela que eu tinha comprado quando saí da última empresa. Entrei em depressão, quase fiquei totalmente louco. Saía de casa pela manhã cedo, com vergonha dos vizinhos. Saía de porta em porta pedindo comida. Não falava com ninguém. Voltava para casa tarde da noite, só para dormir. Resolvi vender a casinha barato,
Aluguei um quartinho e gastei o dinheiro todo com álcool e drogas. Dormi um dia e uma noite inteira. Quando acordei, a ficha caiu, que eu havia perdido tudo e que o que Deus havia me dado. Me vi ali morto, sem rumo, sem direção. Foi quando decidi procurar ajuda e encontrei a Missão Belém. No começo foi difícil, pois eu não tinha religião, nem tampouco Deus comigo. Mas o tempo de Deus faz milagre. Fui caminhando, recebi os sacramentos, comecei a ajudar os outros irmãos, outras pessoas. No dia em que eu completei 1 ano de caminhada, recebi um telefonema de um missionário, me dizendo que um irmão tinha me escolhido para ser padrinho de batismo e de crisma dele. Fiquei feliz. Foi justamente no dia da missa, na Catedral da Sé, no sábado de Aleluia, olhando para aquele irmão que eu apadrinhei, que percebi o milagre de Deus em minha vida. Ali me senti ressuscitado também, como Cristo. Hoje eu sou muito grato à Missão Belém por ter me mostrado a direção. Sou grato a Deus e a Jesus Cristo, que é o caminho. Agradeço a Virgem Maria, por ela estar intercedendo por mim, sempre quando eu peço. Só sei que hoje eu compreendo os desígnios de Deus na minha vida. Hoje eu me vejo cuidando de outras vidas, dando amor ao meu próximo, orando por eles e com eles, sendo fiel à minha adoração. Hoje eu tenho a certeza que o Espírito Santo me ressuscitou. Hoje eu sou um servo de Deus. É isso. E você também pode mandar o teu testemunho, você que está acompanhando o diário, como eu já convidei nos dias passados. Cada grupo de evangelização, cada equipe de evangelização, cada fraternidade se reúna, partilhe essa experiência da ressurreição e envie um testemunho que assim possamos partilhar, como estamos fazendo nesses dias. Paz e alegria a todos.